Bora ver os livros que eu tenho aqui no meu consultório? Começando com O Monstro das Cores, então um livro que fala sobre sentimentos, um livro muito legal para os pré-escolares, tá bom? Tenho também esse aqui que eu comprei recentemente, que é o Sentimentômetro. Também muito fofo a historinha desse livro, também para conversar com crianças em idade pré-escolar. Tenho esse daqui, O Medo e os Seus Disfarces. Bom, o título já acusa. Então, é um livro que fala sobre medos, alguns tipos de medo. Então, bem legal para conversar com as crianças sobre essa emoção. Tenho esse aqui, porque tenho dificuldade de atenção. Então, os nomes já são autoexplicativos, não vou ficar aqui explicando sobre o que o livro fala. Explorando os Pensamentos. Esse aqui é uma coleção das sinopses de habilidades para a vida e ele fala sobre o pensamento crítico. Então, é bem legal. Mostra que quanto é importante a gente desenvolver esse pensamento crítico, bem legal para ler com as crianças. Não Quero Sair da Bolsa, um livro que é para conversar sobre a ansiedade de separação, muito legal, já usei, ajuda muito, também com os pequenininhos. Lucas Aprendendo a Lidar com Não, muito legal, então o nome já é autoexplicativo também, então já usei esse livro aqui algumas vezes, é bem legal para trabalhar esse assunto aqui com as crianças. Operação Adeus Xixi na Cama, então isso aqui é para ajuda a conversar com as crianças que fazem ainda xixi na cama por algum motivo, então ele ensina as estratégias para poder a criança conseguir voltar a fazer xixi no vaso ou aprender a fazer o xixi no vaso e tudo mais. Tem toda uma técnica, né, que é estudada, uma intervenção que é baseada em evidência para crianças que têm o transtorno da enurese. Então, esse livro aqui ajuda bastante. Tenho aqui esses três, que é Raiva, Felicidade e Medo. Também é muito bonitinho e é indicado para as crianças pequenininhas, né, em idade pré-escolar. Tenho esse aqui, que é O Medo do Pedro. Muito legal esse livro. Então, aqui na própria capa já mostra, né? Então, aborda alguns medos comuns, assim, na infância, né? Medo de aranha, medo de cachorro, de monstro, de agulha. Então, é bem legal esse livrinho aqui. O Problema. Gente, esse livro é muito bacana. Então, ele vai mostrando o quanto a gente pode ir alimentando o nosso problema e ele vai crescendo, ficando cada vez maior. E daí, ao longo do livro, mostra ali como a gente lidar com isso e o nosso problema ficar menorzinho, porque, na verdade, ele às vezes não é tão grande quanto a gente enxerga, quanto a gente acha que ele é. Então, bem legal. Isabela Saiu da Tela. Muito legal isso aqui para conversar com as crianças sobre esse assunto da tela. Isso aqui não demoniza a tela, sabe? Mas mostra que a tela ela é útil também para a gente, mas se a gente souber usar ela da forma certa, né? Então, mostra assim, temos outras coisas além da tela para aproveitar, para brincar, mas a tela também pode ser muito útil em algumas ocasiões. Então, é sobre isso que fala esse livro, bem legal para conversar com a tua criança sobre esse tema. Também tem esse daqui, Quando a Saudade Brilhar. Também é um livro que foi feito para conversar com crianças que estão em luto. Esse aqui eu não gosto tanto, porque ele fala um pouco dessa coisa, tipo, que a pessoa virou estrelinha e tudo mais. E eu aprendi que não é muito legal a gente ensinar para a criança que a pessoa virou estrelinha. Então, tem minhas ressalvas com esse aqui. Tenho também Tá na Hora do Papá e Eca. Então, são dois que falam sobre a questão da alimentação, bem legal. Tenho o Dino da Vissauro, que fala sobre a raiva. Então, é muito bonitinho esse livro aqui. Então, ensina aqui estratégias para lidar com a raiva. Ele vem com essa roletinha aqui, muito fofo.
Tenho também no Descompasso do Passo, que é um livro que fala sobre as diferenças. Então, realmente para poder abordar com a criança essas coisas, que as pessoas têm as suas diferenças e como é importante a gente respeitar isso, tá? Tenho dessa coleção aqui o que fazer quando você se irrita demais e o que fazer quando você se preocupa demais. Então, esse aqui para trabalhar a ansiedade, esse aqui para trabalhar a raiva. Tenho esse daqui que é o Espaço Mágico, que é calma, muito legal. Então, ele fala sobre essa questão de que é importante, né, a gente ter um espaço, um lugar na nossa casa para a gente se acalmar e tudo mais. Então, ele sugere aqui que seja construído esse espaço onde você possa ir para você se acalmar e tudo mais. Inclusive, eu até construí com a Maria na época que eu comprei esse livro aqui. Tem até um vídeo, eu acho que aqui a gente construindo o espaço da calma dela, como ela idealiza que seria, o que precisaria ter nesse espaço da calma, que seriam objetos, coisas que acalmariam, né? Então, para cada criança vai ser diferente. Tenho também esse do Tenho Monstros na Barriga e a continuação, que é Tenho Mais Monstros na Minha Barriga. Então, eles falam sobre todas as emoções, todas, não sei, todas é muito, muito amplo, né? Mas aborda aqui várias emoções ao longo do livro, tá vendo? Daí eles vão dando. Cara, assim, cada emoção é um monstrinho e tudo mais. Ó. E daí vai colocando aqui algumas características daquela emoção, como a gente pode se sentir. Então, é bem legal. E aí tem um espaço, né, para a criança, para que ela possa, como que é meu monstrinho da inveja, quando ele aparece, como você sabe que alguém está com o monstrinho da inveja na barriga. Então, ele tem falando sobre aquela emoção e depois explicando, né? E depois tem um espaço para que a criança possa pensar. Então, assim, é bem legal para os pais que às vezes têm dificuldade para conversar com os filhos e explicar. Então, ele já tem ali uma atividade que já direciona, já abre esse espaço de diálogo para pensar algumas coisas ali importantes relacionadas àquela emoção. E por último, que está aqui comigo, é esse daqui, sobre saudade, que é bem legal para usar com crianças que perderam um bichinho, perderam alguém da família, um amigo, enfim, recentemente, para a gente conversar sobre esse tema do luto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos meus livrinhos. E se você tiver indicação de outros livros aqui, pode deixar na legenda, que eu adoro. Sempre estou comprando novos livros. Tchau!